Chegando com mais uma edição das últimas do PB Desporto, nesta quinta-feira, dia 3 de outubro de 2024. Edição essa que a gente vai destacar os jogos de ida, os jogos da primeira mão da fase semifinal da Copa do Brasil. Atlético Mineiro, no seu estádio, Arena MRV, em Belo Horizonte, recebendo o Vasco da Gama, e no Maracanã, o Flamengo encarando o Corinthians. E a gente inicia falando do jogo do Galo Mineiro Atlético, recebendo o Vasco da Gama, numa partida que o Vasco começou melhor, marcou seu gol, abriu o placar logo nos primeiros minutos da primeira parte, uma bela jogada do Felipe Coutinho, um jogador de fato muito habilidoso, jogador que brilhou aqui na Europa, sobretudo no Liverpool, quando esteve no seu máximo, no seu auge, depois várias lesões, né? Teve uma passagem mais apagada pelo Barcelona, até começou bem, mas depois foi uma passagem apagada, também no futebol inglês, envolvido por lesões, e agora, ao retornar para o futebol brasileiro, para o Vasco da Gama, também teve lesão logo, algum tempo depois da sua chegada, retornou agora há pouco, mas é um jogador muito talentoso, fez um belo gol, mas já na segunda etapa sentiu também e acabou saindo. E até já gera uma preocupação para a sequência dos jogos do Vasco da Gama, contando ou não com um jogador de fato talentoso como é o Felipe Coutinho. Mas o Atlético foi superior, criou mais oportunidades, chegou ao empate e a virada ainda na primeira etapa, 2-1, placar final. No segundo tempo, o Atlético também teve uma superioridade. O Vasco, dentro das suas possibilidades, conseguiu um bom resultado, já que vai decidir em casa, em São Januário, o jogo da volta. Então, está tudo em aberto também para esse jogo aí do Vasco da Gama, né, o jogo da volta, Vasco e Atlético, o jogo da segunda mão, o jogo da volta. E no jogo que fechou esses dois compromissos, né, pela fase da primeira mão, jogos de ida, o Flamengo no Maracanã recebendo o Corinthians. E, olha, para começar esse nosso papo aqui, não tem como deixar de citar como a direção do Flamengo, mas poderia ter um aumento até, mas o público de 47 mil presentes no estádio, 41 mil e poucos pagantes, 6 mil tem aqueles ingressos gratuitos, é um absurdo, porque o Flamengo está acostumado a jogar, a média do Flamengo é de 55, 56 mil torcedores, mas o Flamengo bota em muitos jogos 60 e poucos, 66, 67, 68 mil presentes no Maracanã, né? Às vezes até só não coloca mais porque tem aquela limitação, né, que é um absurdo, a gente já comentou isso aqui no canal várias vezes, né, que a polícia não dá segurança, né, é um absurdo, e tem que deixar ali 5, 6, 7 mil lugares sem presença de torcedores, o que limita, né, a presença de torcedores no seu máximo no estádio. Enfim, a diretoria aumentou o setor sul, que, por exemplo, setor sul, para dar um exemplo aqui, que era R$140, e passou para R$300, um aumento de mais de 100%. Isso é insano. Isso é uma covardia com o torcedor. Mas é um jogo de semifinal. Mas um aumento desse, é claro, diminuiu, né, em todos os setores. A gente teve aumento em todos os outros setores, né, do estádio, nos mais variados tipos de ingresso. E a gente teve uma média aí de pelo menos 20 mil torcedores a menos no jogo de Copa do Brasil, que o apoio é fundamental, como o Corinthians vai ter agora no jogo da volta, lá na Arena Corinthians, lá no Itaquera. E a diretoria do Flamengo dá uma bola fora dessa, né? Mais uma bola fora dessa diretoria, que eu sempre friso aqui. Faz um trabalho na parte financeira excelente, top de linha, mas essas ações, determinadas ações no futebol, eu acho que é pior que amador. A gente aqui achar um termo mais propício para essa atitude. Mas, enfim, o jogo em si, né, o Flamengo dominando amplamente, né, nessa estreia do Felipe Luiz como técnico do Flamengo. Felipe Luiz, que assumiu na segunda-feira, no dia que o Tite foi anunciada a demissão do Tite. Na terça-feira, a apresentação oficial.
né, e que ele já falou que ia colocar um Flamengo de forma intensa para jogar, porque esse é o tipo de jogo do Flamengo, jogadores que ele conhece muito bem. O Felipe Luiz jogou quase 5 anos, né, com boa parte desses jogadores. Enfim, e o Flamengo apresentou, a gente já percebeu o Flamengo com alguns mecanismos diferentes, uma pressão de saída de bola mais intensa, que deixou o Corinthians totalmente zonzo, um Corinthians sem ação, o Flamengo criando oportunidades logo no primeiro minuto com a Arrascaeta, foi criando outras situações, o Hugo fechando o gol, o Hugo, goleiro do Corinthians, que jogou aqui uma temporada pela equipe do Chaves, que foi rebaixado, mas o Hugo esteve muito bem, voltou para o Brasil, né? O Flamengo emprestou para o Corinthians, ele se encontrou no Corinthians, está realmente no crescente. Muita gente disse que ele falhou no gol, né? Saiu mal. Gente, ele também faz parte de você, não foi uma falha gritante. Ele apenas se posicionou mal, né? O Flamengo chegou ao seu gol, foi criando oportunidades. O Gabigol, que mesmo ainda estando, é claro, né? Não pode dizer, o Gabigol jogou, não. O Gabigol se entregou muito, era visível isso, se entregando em campo, correndo. Não estava só andando em campo, a gente viu em outros jogos, né? Essa é a verdade. Quase faz um gol de letra, que ia ser um golaço, e o Hugo só não fez porque o Hugo fez uma defesaça. O Flamengo teve outra chance com a Arrascaeta, o Hugo também fazendo mais uma defesa importante. Enfim, no primeiro tempo que o Flamengo dominou de forma ampla, a gente não via o Flamengo dominar o jogo com essa intensidade, ter uma superioridade tão ampla, como foi o caso na primeira etapa dessa partida com o Corinthians, já há muito tempo. Mas com o Tite o Flamengo chegou a fazer, o Flamengo fez 7, 8 jogos de um nível bom, mas ainda assim não da forma que foi na noite dessa última quarta-feira do Maracanã. Eu vi muita gente aí, né, alguns colegas jornalistas, e um deles que cada um age como quer, né? Cada um age como quer, ainda mais hoje, com as redes sociais, né, com as várias possibilidades de você ter, né, o seu conteúdo na internet. Tem muita gente que joga para a galera, cara. Jornalista renomado jogando para a galera, visivelmente, que ele cria um personagem, eu vou ser do contra. Eu vou ser do contra, tal. Teve um jornalista, né? Não vou citar nome aqui, não tem nada a ver, nem para dar ibope para ele também, né, gente? Ele já é muito conhecido, não precisa dar ibope. E faz isso sempre, né? Sempre que depois do jogo do Flamengo, né? Eu estou falando Flamengo porque ele só faz as lives dele depois do jogo do Flamengo, né? Ele age como um torcedor, né? Com essa turma que torce para um clube, no caso o Flamengo, e tem o conteúdo lá, e ele vai fazer uma visão de torcedor. E ele embarcou nessa, enfim, é o problema dele, não estou aqui para, né? Cada um faz o que quer, o que achar que é melhor para si. Agora, você chegar e fazer uma análise totalmente, em alguns pontos ele falou certo, mas a parte diferente do que foi o jogo é surreal. Falar que o Flamengo fez um jogo mais do mesmo em relação a antes. Jogou bem, mas foi um jogo... O Flamengo perdeu muitos gols. E o Hugo, você não vê um mérito do adversário? O Hugo fez grandes defesas. Ok, o Flamengo perde gol. Isso aí é algo que a gente sabe há muito tempo. O Flamengo perde muitos gols, cria muito, perde muitos gols também. Mas o próprio Felipe Luiz, na coletiva de imprensa pós-jogo, disse que ele vai procurar melhorar essa situação. Né? Dá para melhorar. Agora, dá para melhorar sem treino? Ou seja, a gente já vai bater aqui numa tecla de novo da questão de hoje no futebol mundial, mas no Brasil de forma mais intensa, você não tem tempo para treinar. Então, como é que você vai aperfeiçoar algo que você não pode treinar da forma devida? É complicado. Mas dentro dessa situação, dessa realidade, ele falou, vai procurar melhorar. Tá? Agora, você dizer que o Flamengo perdeu muitos gols, depois, no segundo tempo, recuou um pouco, deu chance para o Corinthians, é uma análise típica de torcedor. Um jornalista falar isso, eu sempre digo, o canal PB Desporto, a gente analisa o futebol de forma ampla, imparcial. Ninguém aqui vai ficar passando pano ou vai fazer uma crítica só por criticar. A gente faz uma análise ampla
mediante o que a gente enxerga, o que a gente vê, e com a experiência que todos nós aqui no canal temos no mundo do futebol. Simples assim. Não tem mais história. Mas, enfim, o Flamengo dominou a primeira etapa, jogadores como o Arrascaeta voltando a aparecer, a jogar o seu bom futebol, inclusive deixando o Gerson mais à vontade. O Gerson estava sobrecarregado nos últimos jogos do Flamengo, em muitos jogos, devido mesmo à queda de produção do Arrascaeta. O Nico de la Cruz lesionado, voltava e tal, mas não conseguia jogar o seu melhor também. Ontem fez uma boa partida, ainda longe do seu potencial que a gente sabe que ele tem. Mas o Arrascaeta, sobretudo, jogando bem, e o Gerson não tendo mais que ficar tão sobrecarregado como ele estava, né, nos últimos jogos. Mas uma boa atuação do Gerson. Agora, sem dúvida alguma, na minha opinião, pelo menos, o Alexandre fez uma partida perfeita, mostrando que é a qualidade do jogador. Eu vi algumas pessoas aí antes falando, não, jogador comum. Alexandre, jogador comum, jogador que com uma carreira sólida aqui na Europa, na Juventus, enfim, aqui no Porto, começou no Porto. Jogador de alto nível e que fez uma partida, ainda mais hoje, com mais experiência, uma partida firme, né? Apoiando muito, defendendo muito bem também, enfim. O Flamengo, no geral, fez uma partida de ótimo nível, uma grande partida do Flamengo. Na primeira etapa foi superior. O Corinthians foi chegar na sua primeira chance já aos 41 minutos, né? Com o Zarro, naquela chance que ele teve, chutou bem, né? O Garro, enfim. E depois, no segundo tempo, o Flamengo, até os 20 minutos, mesmo com um ritmo menos intenso, esteve bem superior, apesar do Corinthians ter chegado logo no começo ao ataque e mandado uma bola na trave. Mas o Flamengo estava criando umas oportunidades, criou pelo menos mais 3 oportunidades, uma bola da trave do Bruno Henrique, uma cabeçada no travessão, uma chance do Gerson também. Enfim, o Flamengo foi criando chances, foi pressionando, mas é claro que no segundo tempo aquela intensidade iria cair. Não é o Flamengo recuou. A intensidade iria cair, é normal, em qualquer equipe do mundo, gente. Em qualquer, aqui na Europa, em qualquer grande equipe, quem joga dessa forma intensa, propondo o jogo, marcação alta, enfim, é normal. O Flamengo teve ali eu não vou dizer que foi pressão, o Corinthians tentou, claro, tentou dentro das suas possibilidades, né? O Ramon Dias poupou alguns jogadores, mediante ele já ter focado que o foco maior é o brasileiro, é escapar da zona do rebaixamento. O Corinthians é bom salientar, né? Aqui, a gente colocar que ele está em 3 competições, o Flamengo está em 2, o Corinthians tem, além da Copa do Brasil, a Copa Sul-Americana, e tem o brasileiro numa situação para lá de perigosa, gente. O Corinthians hoje está no Z4. Quem disser que é muito fácil sair, não é muito fácil não, porque a gente tem equipes ali, 4, 5 equipes, 4, 5, 6 equipes, muito próximas, e ninguém vai querer cair. Então, vai ser uma briga intensa. O Fluminense também na situação para lá de perigosa, está abaixo do Corinthians ainda, tem um jogo a menos, mas vai ter jogos agora, estava vendo a tabela do Fluminense no Brasileirão, complicado, como todos. Então, é claro que a prioridade tem que ser para o Corinthians escapar da zona do rebaixamento, não cair mais uma vez para a Série B. E, mediante, dentro disso, tentar fazer o seu melhor nas competições que restam. Agora o jogo está em aberto para a segunda etapa, para a segunda partida, em Itaquera. Mas a verdade é que esse jogo, a gente viu um Flamengo dominante, como não via, com essa intensidade, volto a dizer, há muito tempo. E o Felipe Luiz, na coletiva de imprensa pós-jogo, deixou claro, está muito satisfeito com essa primeira partida, né, está muito satisfeito com os jogadores, por eles já terem colocado em campo, né, aquilo que ele esperava, né, em parte o que ele espera. E, claro, vai melhorar cada dia. O Corinthians resta agora tem um jogo com o Internacional, no final de semana, tentar somar pontos para fugir ali do Z4, uma vitória, claro. O Flamengo está no G4, tem compromisso no final de semana com o Bahia, fora de casa, enfim.
os jogos do Campeonato Brasileiro, que a gente vai, claro, repercutir aqui, como sempre, nos nossos mais variados programas. Além das últimas, o PB do Esporte, temos o Curtas, temos o PB do Esporte, enfim, e temos a Resenha da Bola, que, aliás, nessa quinta-feira, logo mais à noite, teremos uma nova edição, eu, Antônio Júnior, direto aqui de Portugal. No Brasil, Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, Robinson Lessa, em Pereira Lagoas, e Fernando César, direto de Curitiba, analisando os assuntos mais pertinentes do mundo do futebol. Convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Gente, mais uma vez, aquele pedido, sei que posso contar com vocês, né? Vai lá, se inscreve no canal, compartilha, dá aquela força para a gente seguir produzindo cada vez mais vídeos pertinentes do mundo do futebol. A todos, um abraço e até a próxima.